Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Lúcia, né? E hoje estou aqui para discutir com vocês as origens da teoria atômica. Porque, como vocês viram em discussões anteriores, né, anteriores sobre os modelos atômicos de modo geral, agora é hora da gente descobrir como é que iniciou tudo isso. Quem foram os primeiros mentores, né, das teorias? E também abordar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, certo? Então, bora lá. Anaxágoras, né, foi o primeiro teorista, né, que teve início os seus estudos de 500 anos antes de Cristo a 428. Anaxágoras era um filósofo grego, né, que pensava que os corpos materiais poderiam ser divididos em porções menores sem limites, né? O que ele queria dizer sem menores, sem divididos em porções sem limites. Poderia fazer do tamanho que quisesse, entendeu? E também, mesmo sendo dividido sem limites, que conservando suas características iniciais, era essa a teoria que ele acreditava, né? E também Anaxágoras ainda admitia que cada corpo fosse composto por elementos imutáveis. O que quer dizer imutáveis, né? Que não podia ser modificado, mesmo ali tendo destruído, ou seja, amassado, os corpos iam continuar da mesma forma. E o que chamou de esperma, que é esperma, professora? Esperma em grego significa semente, tá, gente? E considerava os corpos algo contínuo, sem espaço vazio, certo? Até aí tudo certo com vocês? Entenderam bem? Então, aí, logo após Anaxágoras, veio Aristóteles, né, de 384 a.C. a 322. E conterrâneo, né, de Glazonemas, Aristóteles escreveu que foi Leucipo de Mileto, 400 anos antes de Cristo a 420 anos antes de Cristo, um filósofo grego cujos escritos foram perdidos, né? Segundo Aristóteles, né, o primeiro não foi Anaxágoras, e sim Leucipo de Mileto. Só que é, por Leucipo ter perdido esses escritos perdidos, né? Quem teve as primeiras ideias de existência de espaços vazios entre eles que formavam os corpos. Então, por isso, Aristóteles, então, ele desmentiu, na realidade, o Anaxágoras, né? Sobre as ideias. Pois quem teve as primeiras ideias sobre a existência de espaços vazios, né, entre os elementos que formavam os corpos, na realidade, segundo Aristóteles, foi Leucipo de Mileto e não Anaxágoras, certo? Leucipo considerava que o espaço vazio era necessário para que os corpos pudessem se movimentar, né? Então, foi essa a teoria de Leopócido escrito logo após Anaxágoras por Aristóteles. Em seguida, teve início a teoria de Aristóteles, né? Aristóteles foi o conterrâneo de Clazonemas e que prevaleceu de 384 a.C. a 322. Escreveu que foi Leucipo de Mileto, 480 a 420 a.C. Outro filósofo grego que
cujos escritos foram perdidos, né? Quem teve as primeiras ideias sobre a existência de espaços vazios entre os elementos que formavam os corpos, segundo Aristóteles, né? Leucipo considerava que o espaço vazio era necessário para que os corpos pudessem se movimentar. E suponhava também, né, que deveria haver infinitos espaços vazios em qualquer corpo para possibilitar as diversas formas de movimento. E Aristóteles também não aceitava, né, não aceitava tais ideias e as rebatia. Tanto a ideia do Anaxágoras quanto do Leucipo, certo? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo? Estão entendendo? Então, aí já o filósofo grego Demócrito de Abdera, 460 a 370 a.C., no caso Demócrito, ele foi discípulo de Leucipo, né? Adotou e ampliou as ideias do seu mestre. No caso, Demócrito, pegou a ideia, né? Já trabalhava ali junto, aí pegou a ideia do seu mestre e, no entanto, ele admitia que a matéria fosse formada por átomos, né? Átomos que, no caso, de acordo com o dicionário grego, significa indivisível, tá? Indivisível vocês vão lá ver mais para frente, tá? Porque significava indivisível, certo? E por vazios, certo? Para eles, os átomos seriam pequenas partículas indivisíveis, invisíveis e em constante movimento. Tal como visualizamos partículas de poeira sobre um facho de luz. Ou seja, né, se você, por exemplo, abrir a janela da sua casa e tiver com luz do sol, você observar bem, você vai ver que ali você vai ver várias partículazinhas, que são as poeiras. Aí era isso que Demócrito considerava essas matérias, né? Partículas, né? Que em grande número formavam a parte corpórea do material, ou seja, a parte que tem massa. O vazio seria a parte incorpórea, tá? Que se você pensar bem, observar bem, você vai ver que vai ser várias bolinhas e as bolinhas, no caso, elas não se agrupam. Demócrito, né, no entanto, ele considerava que os átomos seriam constituídos por um mesmo tipo de material, mas que teriam formas e tamanhos diferentes, ok? Então, é isso que eu deixo para vocês a respeito do filósofo grego Demócrito de Abdera, certo? E também as ideias otimistas, né, tiveram diversos seguidores durante a história, entre eles o cientista irlandês, né, o Robert Boyle, de 1627 a 1691. Onde o irlandês propôs modelos de partículas para explicar o comportamento dos gases, né? Aí, nesse caso, o irlandês, ele fez algumas experiências para explicar. Ele descobriu os gases, né? E tentou explicar como funcionava, tá? No entanto, os otomistas foram minoritários por quase 2000 anos, até os trabalhos do químico francês Antônio
Laurent de Lavoisier, né, que reinou aí de 1743 ao 1794, no qual, né, apresentaram novas ideias sobre elementos químicos, e do cientista inglês John Dalton, tá? Que vocês irão ver mais à frente, certo? E as ideias do inglês cientista John Dalton, ela reinou de 1766 até 1844, que propôs uma nova teoria atômica, certo? Então é isso, tá, pessoal? Sobre as origens da teoria atômica. Espero que vocês estudem bastante. Façam perguntas se vocês quiserem, ok? E é isso, tá bom? Então agora vamos passar um pouco, como eu já disse lá no início, falar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, né? John Dalton, com base em seus estudos sobre a atmosfera e em informações oriundas. O que quer dizer oriundas, professora? É originário, sem precedente de origem. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Dalton, certo? John Dalton, com base em seus estudos sobre a atmosfera e em informações oriundas, ou seja, informações do que vocês viram lá acima, nas origens, né, que os outros filósofos já tinham estudado, ele se baseou, né, de diferentes trabalhos de outros cientistas e elaborou um modelo para a construção da matéria, conhecido como teoria atômica de Dalton, tá? Essa teoria foi proposta em 1803, né? E pode ser resumida da seguinte forma. Para Dalton, os elementos químicos seriam constituídos por partículas extremamente pequenas de matérias, semelhante a esferas maciças. O que quer dizer esferas maciças? Duras, que não podia quebrar, certo? Não podia amassar. E essas esferas são que seriam chamadas de átomos, né? Que se manteriam intactas, ou seja, sem nenhuma alteração durante qualquer transformação química, né? Então, para Dalton, ele baseou-se lá nos estudos e com pouco conhecimento, ele achava que o átomo ele era indivisível, era simplesmente uma peça que não poderia ser jamais modificada, tá, gente? E não poderia, ou seja, não poderia sofrer qualquer transformação química, tá bom? E também para Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento, eles seriam idênticos em todos os aspectos, né? Particularmente a massa, né? Cada elemento seria caracterizado pela massa de seu átomo, de modo que os átomos de elementos diferentes teriam massas diferentes, certo? E que os átomos de elementos químicos diferentes poderiam se unir, formando átomos compostos, o que hoje atribui-se o nome de molécula à partícula resultante da união de átomos, né? E a combinação química ocorreria, segundo Dalton, né, ocorreria pela união dos átomos de elementos químicos diferentes em proporções numéricas simples entre números inteiros, né? Por exemplo, ele pegou hidrogênio, carbono, enxofre, alumínio e potássio,
e dividiu em nitrogênio, oxigênio, fósforo, sódio. Esses são alguns exemplos só. Exemplo, né? Um átomo de A mais um átomo B, um átomo de X mais dois átomos de Y, dois átomos de Z mais três átomos de W, e assim por diante. Era assim que Dalton classificou, né, essas moléculas. E também, para Dalton, um composto formado por dois elementos químicos diferentes seria chamado de binário, né? E neles os átomos se combinariam na proporção de um por um átomo do elemento A para cada átomo do elemento B, ok? E Dalton também, né, considerava que os compostos binários fossem mais estáveis. Assim, a água, por exemplo, para Dalton, né, era o único composto conhecido formado pelos elementos de hidrogênio e oxigênio. Logo, pela teoria de Dalton, né, seria um composto binário que pelos símbolos atuais seria representado por HO e não por H2O, como conhecemos hoje, né? E para representar os elementos químicos, Dalton também propôs, né, um conjunto de símbolos muito diferentes dos que conhecemos hoje. Então, Dalton tinha uma outra teoria, né, de compostos que, por exemplo, se a gente pegar lá a nossa tabela periódica e comparar com a teoria de Dalton, vai ser um pouquinho diferente, tá, pessoal? O elemento químico pode ser considerado uma substância que não pode ser desdobrada em outras, que não pode ser desdobrada em outras mais simples, né, de acordo com as ideias de Lavoisier. E o elemento químico pode ser considerado uma substância formada por átomos iguais de mesma massa, de acordo com as ideias de Dalton, certo? Bom, essas duas concepções não são opostas, né, gente? Apenas uma procura interpretar a ideia da outra. Se uma substância química pode ser desdobrada em outras mais simples, é porque deve ser formada por átomos compostos, né? Atualmente chamados de moléculas, segundo Dalton. Segundo Dalton, né? Ele que foi o mentor das moléculas. Na concepção de composição, tais átomos compostos separavam-se dos átomos isolados. Entenderam? Que não poderiam ser divididos, como afirmava Lavoisier. Aqui eu tenho um esqueminha abaixo, né, onde mostra as concepções, né, abaixo que relaciona essas duas concepções de elementos químicos, ok? Depois nós vamos montar um esqueminha para mostrar para vocês, para a gente entender melhor, tá? Atualmente, se sabe que a água é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio na proporção de 2:1, ou seja, sua fórmula com símbolos atuais é H2O. Então, quando vocês pegarem algum material lá, algum impresso que vê que tem lá, no caso, escrito os ingredientes, que vai lá H2O, isso significa água, que tem água na composição, ok, pessoal? Esse fato, entretanto, não desmerece, né? Ou seja, não faz perder o valor, né, do trabalho de Dalton. Se os instrumentos de medida utilizados na época tivessem um pouco mais de exatidão, é bem possível que ele não tivesse tanta certeza de que os compostos binários fossem realmente os mais estáveis, ou seja, que naquela época era difícil, né? Não tinha tanta estrutura como temos hoje, ok?
Mas também cabe ressaltar que o agrupamento de átomos, né, atualmente representado por hidróxido de hidrogênio, existe, mas é extremamente instável, ou seja, né, sem instabilidade imutável, ou seja, muito relativo, é muito fraco, bem quase que nada. Entenderam? E se transforma facilmente em outras substâncias. Ele existe na atmosfera, é responsável por formação de diversos poluentes quando em contato com os gases emitidos pela combustão, resultante de atividades humanas, tá? Entre esses poluentes, né, a gente pode citar o nitrato de peroxiacetila, né, composto atualmente irritante para os olhos, né, e o ozônio, que é escrito pelo O3, que se forma na camada mais baixa da atmosfera, a chamada troposfera, e não na antroposfera. Um exemplo de gás, né, de ozônio, não sei se vocês já ouviram falar sobre quando as pessoas vão fazer poço manual. Aí, gente, eu mesma já ouvi, acho que é da minha época, né? Que os pais vão falar assim, eu fui fazer um poço, mas deu gás. Então, esse é um tipo de gás que é só encontrada na camada mais baixa da atmosfera, o gás de ozônio. E preocupa esse gás que tem preocupado os ambientalistas até os dias atuais, né, gente? Bom, e a teoria atômica de Dalton foi e ainda é de grande importância para interpretar determinados componentes dos materiais. É isso, pessoal. Na próxima aula iremos abordar o assunto a natureza elétrica da matéria.